Fazer o primeiro exercício numérico? Olha como isso é forte, gente. Oi. Repete sua pergunta. A equação daquela circunferência vermelha que você fez é r de θ igual a... Certo. Tá. Sim. Tá. Isso é uma coisa importante, a sua pergunta. Eu estou no plano cartesiano e eu vou continuar no plano cartesiano e eu não vou abandonar as variáveis x e y. E a minha pergunta é, no plano cartesiano x e y, que figura geométrica é aquela que é formada pelos pontos, cuja equação em coordenadas polares, pelos pontos x e y, cuja equação em coordenadas polares é r de θ igual a seno θ. Então eu não vou abandonar o plano x e y. Mas eu estou perguntando quais são os pontos do plano x e y que, quando forem escritos em coordenadas polares, verificam a relação r de θ igual a seno θ. Tá? Eu fiz um desenho que ficou uma coisa que eu não sabia se era uma circunferência. Mas vocês mesmos perceberam que ele tinha uma certa variação e alguém já levantou a dúvida, será que é uma circunferência? Aí eu falei, bom, vamos investigar se é uma circunferência. E aí eu desenhei a circunferência, como aqui era 1, tinha que ser a circunferência e aqui tinha que sair do zero, tinha que ser uma circunferência se fosse uma circunferência de diâmetro 1. Então eu tentei verificar se a circunferência de centro meio e raio meio era. E aí eu verifiquei que na circunferência de raio meio e centro meio, aquele segmento que está desenhado em amarelo, que é o r de θ, satisfaz a condição que ele é o seno de θ. Portanto, a circunferência é o desenho da equação. Essa é a lógica com que tudo foi construído. Calcule o volume do sólido dado por x2 mais y2 menor ou igual a 1, z maior ou igual que 0 menor ou igual que 3 menos x2 menos y2. Todos vocês identificam que é tipicamente um exercício de integral dupla? Calcular o volume de um sólido e duas equações? Para ser uma integral dupla, a gente vai ter que analisar essa figura, tentar entender quem é esse sólido, tentar perceber que haja um domínio de integração xy e uma função. E aí integrar a função sobre o domínio. E se você faz a integral dupla de uma função positiva, a interpretação geométrica é o volume. Então tudo faz sentido. Fale. Não, porque o meu R tem que ser positivo. A partir do π, o seno fica negativo e aí não faz sentido R negativo. Existe uma pseudo-circunferência, que é uma circunferência imaginária, feita por R's negativos. Mas a gente não considera. Alguns autores, por exemplo, o livro de cálculo do Leitold, ele permite o R negativo. Ele diz que o R é mais ou menos a raiz quadrada. E considera que R não é uma distância, que o R é uma abscissa dentro de uma reta e que, portanto, ele pode estar do lado positivo ou negativo. Se eu fizesse isso, eu poderia ter uma outra circunferência. Mas aí, isso que o Leitold faz complica um pouco, porque aí você tem que decidir se você vai fazer o θ de 0 a 2π, porque pode dar ambiguidade, aí então fazemos θ de 0 a π, e não é muito usual, mas tudo funciona. Vocês conseguem enxergar um sólido assim? Ainda não? Com os exercícios a gente vai adquirindo habilidade para isso. x2 mais y2 menor ou igual que 1. O que é isso? Um cilindro sólido. Porque eu coloquei x2 mais y2 menor ou igual. Se eu coloco igual, é a superfície cilíndrica. Menor ou igual é um sólido sólido. É um cilindro sólido. Qual é o eixo de simetria desse cilindro? Eixo Z. A primeira condição do meu sólido é que ele seja limitado lateralmente pelo cilindro x2
mais y2 igual a 1. Como a equação é menor ou igual, é o interior deste cilindro. Diretriz no eixo Z, que é a variável que não aparece no cilindro. Isso que eu desenhei é um oitavo do cilindro. Na verdade, esse cilindro tem os pedaços Todo mundo enxergou o cilindro? Z. Z maior ou igual que zero, então está para cima do plano XY. E para baixo da superfície 3 menos x2 menos y2. Que superfície é essa? Chama paraboloide. Esse é um paraboloide de revolução. Como é que eu identifico que é um paraboloide e de revolução? Como é que faz gráfico de superfícies de funções de duas variáveis? Vocês se lembram? Estratégias básicas. Olhar a intersecção com os planos coordenados. Qual a intersecção desta superfície? Z igual 3 menos x2 menos y2 igual com o plano, então aqui pensa no igual, com os planos x igual a 0 e y igual a 0. Intersecção com o plano x igual a 0 é 3 menos y2, que é uma curva. Intersecção da superfície com o plano ZY. 3 menos y2, o que que é? Uma parábola, concavidade para baixo. Intersecção com o plano ZX, você zera o y. 3 menos x2, parábola de concavidade para baixo. Então, nos dois planos coordenados, nós estamos encontrando parábolas de concavidade para baixo. Isso dá um forte indicativo que seja um paraboloide, mas não é ainda suficiente. Falta uma coisa. Curvas de nível. Lembra? O que é uma curva de nível? Você faz Z igual a constante e vê o que acontece. Faz Z igual a constante e vê o que acontece. Se você fizer Z igual a uma constante maior que 3, vazio. Porque 3 menos x2 menos y2, x2 e y2 são positivos. Então, você tem 3 menos uma coisa positiva, vai ficar menor do que 3. Então, esse Z não pode ser maior que 3, dá conjunto vazio. Acima do nível 3 não tem nada. Abaixo do nível 3, Z menor do que 3, fique mudando as coordenadas, passa o x2 e y2 para cá, o Z para lá, que você obtém a equação de uma circunferência. Z2 mais, x2 mais y2 igual 3 menos Z. Então, as curvas de nível, que são intersecções com os planos horizontais, são todas circunferências. Como nos eixos são parábolas e nos níveis Z igual a constante são circunferências, é um paraboloide de revolução. 3. Parábola desce, quando pega a parábola no plano ZY. Quando o y é 1, a parábola vale 2. E depois ela continua aqui para baixo e ela vai ter como raiz o número raiz de 3. Mas isso já está fora da nossa região. A parábola, quando x é 0, a parábola 3 menos y2 vai ter raízes no mais ou menos raiz de 3. Aqui, no nível 2, ela também desce para o lado de cá. Estou desenhando o nosso sólido em amarelo. As curvas de nível são circunferências, formato de um silo. Limitado lateralmente pelo cilindro, inferiormente pelo plano 0 e superiormente pelo paraboloide 3 menos x2 menos y2. Fundamental ser capaz, não de fazer um desenho maravilhoso, mas de enxergar o mínimo deste sólido para poder escrever o que eu vou escrever em seguida, que é a integral dupla. Alguém não enxergou o sólido?
Turma, posso continuar? Então, a integral dupla vai ser o volume, a integral dupla em D da função 3 menos x2 menos y2 dx dy, onde D é x2 mais y2 menor ou igual que 1. Veja se vocês concordam com isso. Nesse instante, o que tem que estar claro na nossa cabeça? Domínio de integração e função integranda. O domínio de integração é o disco x2 mais y2 menor ou igual que 1, e a função integranda é a função 3 menos x2 mais y2, que é o teto do meu silo. E eu estou calculando, portanto, o volume que está abaixo deste teto e acima do xy, z positivo. Isso é fundamental que vocês tenham entendido. Se alguém tiver perguntas, são bem-vindas. Se alguém quiser que eu repita alguma parte. Escrever a integral dupla. Vou escrever uma integral que eu não vou nem pensar em calcular. Vou escrever só para mostrar para vocês o quanto que eu não quero fazer essa integral. Como seria essa integral em coordenadas cartesianas? Coordenadas cartesianas, eu deveria escrever o seguinte. Vamos escrever numa certa ordem, não é? Tem que escrever numa certa ordem. Integral dupla, fizemos isso nas aulas anteriores. Escrever primeiro a variável x. Menor valor, maior valor. Qual é o menor valor, qual é o maior valor? Menos 1 a 1. Agora y. Será que eu ponho menos 1, 1? Não, né? Se eu puser menos 1 mais 1, extremos constantes nas duas variáveis, era porque o domínio deveria ser um retângulo. Ele é retângulo? Então, não é 1. Como é que é mesmo que funciona isso? Dado um x genérico entre menos 1 e 1, o y varia na vertical. Entre menos isso e mais isso. Entre esse ponto e esse ponto. Que são dados pela equação da circunferência. Isso aqui é raiz quadrada de 1 menos x2. Isso aqui é menos raiz quadrada de 1 menos x2. É a maneira de expressar o menor y e o maior y em função de x. Então, extremos de integração menos raiz quadrada de 1 menos x2, mais raiz quadrada de 1 menos x2. Que função? 3 menos x2 menos y2. Vamos ver o tamanho da encrenca? Calcula aquela primitiva em y. Substituo por mais raiz quadrada e menos raiz quadrada. Não cancela. E aí eu tenho que integrar a fórmula que sobrou. Vocês conseguem perceber que vai ser chato pra caramba? Claro, domínio redondo eu não faço integral cartesiana. Quando eu tenho um domínio que é um disco, qual que é a primeira tentativa que eu faço? Coordenadas polares. Eu mudo de variável. Então, ao invés de usar x e y cartesiano, eu faço mudança de variável. Que mudança de variável? X igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, r entre quanto e quanto, θ entre quanto e quanto. Para dar o disco. Zero a 1 e θ. 0 a 2π. Estrito rigor eu deveria escrever menor que 2π. Mas eu vou escrever o extremo de integração 2π também. Eu preciso do extremo de integração.
Eu nunca posso esquecer do jacobiano. Quanto vale o jacobiano da mudança de coordenadas? R. Preciso calcular de novo? Não. E essa integral fica igual. Olha que simplicidade que ela fica. Integral de 0 a 2π na variável θ. Integral de 0 a 1 na variável r. E nas coordenadas polares, o disco é um retângulo. Então é uma integral num retângulo com extremos fixos, em coordenadas polares. De que função? 3 menos... Não posso mais pôr x e y. Eu mudei de variável. Eu tenho que escrever o x e o y em função de r e θ. Mas acontece que menos x2 menos y2 vira o quê? Menos R2. x2 mais y2 é igual a R2. É só elevar ao quadrado o x2, elevar ao quadrado o y2 e somar. Dá R2, põe em evidência. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é a relação fundamental da trigonometria, que dá 1. Então, 3 menos R2. E o que eu não posso esquecer de pôr? Jacobiano. É muito mais fácil de fazer do que a outra integral que eu tinha escrito em cartesianas. Fazer um raciocínio que vocês sempre poderão fazer também. Olha para essa integral dupla. Tem integral em θ? Tem. Tem variável θ no integrando? Não, né? Então a função integrando é constante em θ. Em algum momento eu vou integrar uma constante em θ. O que dá a integral de constante em θ no intervalo 0, 2π? 0, 2π vezes a constante. Então a integral em θ já está feita. Isso aqui é igual a 2π integral de 0 a 1 de 3r menos r3 dr. Porque não tendo θ no integrando é multiplicar pelo tamanho do intervalo. 2π. E, portanto, é 2π. Integral de 3r, 3r2 sobre 2, menos integral de r3, r a quarta sobre 4, de 0 a 1. Então, é 2π vezes 3 meios menos 1 quarto. Eu vou apagar aquela integral que seria em cartesianas. Não tem nem comparação, né? O que seria a integral em cartesianas com o que foi a integral em polares. Aqui o denominador é 4, por 2 dá 6, menos 1. O 2 cancela com o 4, isso dá 5π sobre 2. Fala. R é o jacobiano, nunca pode faltar. São duas partes. A função que estava escrita na variável xy, que passa a ser escrita na variável da mudança, vezes o determinante, o módulo do determinante jacobiano. Polares vai ser sempre R. Esféricas vai ser sempre R2 seno φ. A gente vai ter sempre um fator de correção. Interessante tudo isso, hein? Vocês estão arrumando o material porque já vão embora? Fica mais. É, né? Terminou. Eu pensei que fosse terminar a integral dupla hoje. Eu vou ter que usar ainda um comecinho da próxima aula para fazer, mostrar para vocês o que ocorre quando você desloca um pouco a circunferência e já vou começar a integral tripla. Que aí a coisa fica bacana mesmo. Calcular volume no espaço com 4 dimensões, aí vai ser legal. Aí vai ser bacana mesmo.